Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo, no qual eu vou apresentar a fisiologia do sistema digestório. Vamos lá então. Começo mostrando aqui quais são os principais órgãos que participam desse sistema, né? Então, como todo e qualquer sistema fisiológico, nós temos a participação de vários órgãos, e aqui no sistema digestório eu tenho alguns órgãos que vão participar de maneira diretamente do processo digestório, outros órgãos vão participar de maneira indireta. Ou seja, aqueles que participam de maneira direta, eles interagem fisicamente com o bolo alimentar. E os órgãos que são chamados de glândulas ou órgãos anexos ao sistema digestório são aqueles que agem mediante a secreção de substâncias, né? Então nós vamos ver hoje a participação de todos esses órgãos nesse processo. Então, começando aqui com um panorama, né, geral, nós temos o seguinte, ó, nós temos um primeiro órgão que participa do sistema digestório, que é a boca. A boca a gente vai ter aí dentes e língua realizando processos importantes dessa digestão, do início da digestão. E associado à boca nós temos três órgãos que são anexos, que participam de maneira indireta do processo digestório, que são glândulas. As glândulas coletivamente chamadas de glândulas salivares, né? Então nós temos aqui glândula sublingual, glândulas, um par de glândulas sublinguais, um par de glândulas submandibulares e um par de glândulas parótidas. Da boca, esse alimento, esse bolo alimentar, ele é conduzido para o esôfago, e do esôfago esse alimento chega então até o nosso estômago. Então, até aqui nós tivemos a participação de alguns órgãos que agem de maneira direta e outros que agem de maneira indireta no processo digestório. A boca, o esôfago e o estômago, eles entram em contato físico com o alimento, enquanto que as glândulas salivares não, elas agem através da secreção do seu produto, né, da saliva. Então, ao longo dessa apresentação, nesse vídeo eu vou mostrar quais são esses outros órgãos. Mas aqui, em linhas gerais, já nesse nosso panorama, eu tenho aqui, eu vou continuar te mostrando o caminho desse alimento, né, desse bolo alimentar. Então, daqui do estômago, esse bolo alimentar ele segue para o intestino delgado, que começa aqui com esta primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, percorrendo toda essa porção aqui, que é jejum e ilho, e depois esse bolo alimentar ele segue através do intestino grosso, subindo aqui pelo cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, depois cólon sigmoide, reto, canal anal, ânus, e aí a gente tem a defecação. No meio desse trajeto, nós temos glândulas como, por exemplo, o fígado, que age no processo digestório de maneira indireta. Nós temos também, associado ao fígado, a gente tem a vesícula biliar, e além disso nós temos também o pâncreas aqui, agindo de maneira análoga, né, de maneira indireta no processo digestório. Mas então agora, feita essa apresentação geral, né, dos órgãos do sistema digestório, vamos ver o que cada um deles faz e quais são os tipos de digestão que ocorrem, o que é digestão, o que acontece depois da digestão e o controle nervoso e hormonal desse processo digestório. Então, como funções do sistema digestório como um todo, nós temos o próprio processo principal de digestão, que nada mais é do que um desdobramento, ou seja, uma diminuição física e química também dos alimentos, transformando esses alimentos em partículas menores, até que a gente tenha a obtenção das moléculas que formam esses nutrientes, que formam esses alimentos. Então, em tendo obtido esses nutrientes, seja por um desdobramento por movimento, né, uma digestão física, uma digestão mecânica ou uma digestão química feita pelas enzimas, nós já temos os nutrientes, então, na sua forma molecular, então ele já diminuiu bastante de tamanho, e aí nós conseguimos, e só assim nós conseguimos realizar a absorção desses nutrientes, em que eu tenho um processo de passagem, né, de movimento desses nutrientes do intestino, onde ocorre, onde nós temos o órgão em que realiza esse processo de absorção, eu tenho esse movimento de passagem desses nutrientes do intestino
para o sangue, ou dependendo do nutriente, como por exemplo, gordura, esses nutrientes então vão para a linfa, vão circular pelo sistema linfático. E aí depois vão para o sistema sanguíneo. Feita a digestão, a gente tem condições de realizar a absorção. Feita a absorção dos nutrientes, nós temos condições de realizar a excreção, que é a eliminação daqueles nutrientes ou daquelas partículas alimentares que não foram aproveitadas, ou porque não foram digeridas, ou porque não, não puderam ser digeridas, né? Como, por exemplo, carboidrato do tipo celulose, né? Fibras que não são possíveis de serem digeridas, vão fazer parte do bolo fecal, das fezes, e serão então eliminadas. Então vamos lá, começando com a boca, nós temos aqui já o primeiro órgão desse processo como sendo um órgão que realiza os dois tipos de digestão que existem. Existem dois tipos de digestão e elas são a digestão mecânica e a digestão química. Na boca nós encontramos uma estrutura complexa em que nós temos no processo digestório a participação de vários órgãos, como por exemplo as glândulas parótidas, já citadas anteriormente, né? As glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais, um par de cada uma delas, que produzem e secretam para a cavidade bucal a saliva, a qual contém substâncias químicas, que são enzimas, que vão fazer, né, a digestão aí de um tipo específico de nutriente, né? Na boca nós também temos os dentes para promover, para auxiliar na digestão, já no caso uma digestão mecânica, né, uma digestão de movimentação pela mastigação. Temos a própria língua e os músculos aqui, por exemplo, o músculo mandibular, que permite a mastigação. Bem, então, entendendo um pouquinho melhor de cada uma desses dois tipos de digestão que ocorrem na boca, vamos primeiro entender o que acontece na digestão mecânica, que é a mastigação. Então, aqui a gente tem atividade dos dentes, língua e mandíbula para a gente diminuir fisicamente o alimento. Então, nós temos diferentes tipos de dentes para cortar, para macerar, né, para amassar o bolo alimentar, e com isso a gente consegue diminuir o tamanho dessas partículas alimentares, favorecendo a ação da digestão enzimática, a digestão química, através da saliva, e a própria deglutição dessas partículas alimentares. Então a gente diminui fisicamente esses alimentos e também, já aqui na boca, nós temos uma digestão química que também é uma digestão super importante, e ela é facilitada pela própria digestão mecânica. Então, essa digestão química ou enzimática que ocorre na boca, ela é feita pela saliva, dado o fato que na saliva a gente tem enzimas. Na verdade, na saliva a gente tem várias substâncias, como por exemplo água, várias enzimas e uma substância específica que eu vou chamar a atenção, que é a lisozima. Então, dentre as várias enzimas que existem na boca, essas enzimas, elas são amilases, né? Elas são amilases salivares. E existe uma que está presente em maior quantidade e, consequentemente, é mais importante, é mais famosa, né? É um tipo de alfa-amilase salivar chamada pitialina. Esta enzima, assim como as outras, iniciam a digestão deste tipo de nutriente aqui, e somente deste tipo de nutriente, que é o amido. O amido, ele é um tipo de carboidrato, um carboidrato complexo, né? Uma molécula que é um polímero, uma molécula grande, um carboidrato que é de origem, que ele está presente em alimentos de origem vegetal, como, por exemplo, batata, arroz, milho, etc. E, então, é um nutriente que pode ser digerido por esta enzima quando nós tivermos aqui um pH próximo a 7. O valor de pH ótimo da atividade dessas enzimas é de 6,8 a 7. Essas enzimas só digerem o amido só é digerido por essas enzimas na boca, e na boca nós só temos a digestão do amido. Nós não temos digestão de proteínas, de lipídios na boca, porque na saliva nós só temos amilases. Bem, voltando aqui a dar um enfoque nessa substância, a lisozima, ela é um dos tipos de antibióticos naturais que nós temos na saliva,
Por quê? Porque na boca, já logo na boca, no primeiro órgão do sistema digestório, nós temos uma quantidade grande de bactérias que permanecem ali na boca. Grande quantidade em termos numéricos, absolutos, uma quantidade de fato grande de bactérias e uma diversidade também grande de bactérias. Então, produzimos o antibiótico natural, como exemplo, a lisozima. Feita essa digestão mecânica e química na boca, pela mastigação e pela saliva, respectivamente, esse bolo alimentar, então, já ficou menor, já ficou lubrificado, ele já, então, pode ser deglutido, né? O popular, né, engolido, ele pode ser deglutido e ser, então, encaminhado para o esôfago. E aí, no esôfago, nós não temos digestão. O esôfago é um órgão tubular, que está sendo mostrado para você aqui nessa figura, logo após a faringe, né? Nós temos aqui um esfíncter esofágico, um músculo circular que age como uma válvula, controlando a passagem desse bolo alimentar para que ele possa entrar no esôfago, e temos também um outro esfíncter aqui, que é o esofágico inferior. Então, esse esôfago, se ele não faz a digestão, o que ele faz? Ele realiza o transporte desse bolo alimentar, que agora, quando sai da boca, ele recebe o nome de quimo, né? Quimo é o nome específico do bolo alimentar no esôfago. E esse esôfago, então, conduz esse bolo alimentar da boca para o próximo órgão, que é o estômago. E essa condução, ela é feita através de movimentos chamados peristálticos, porque aqui, olhando em destaque, né, esse nosso esôfago, nós podemos observar que a gente tem aqui, como um dos tecidos que forma a parede do esôfago, um tecido muscular. E são músculos que conseguem, então, contrair, permitindo aqui, ó, uma movimentação, né, no sentido descendente desse bolo alimentar, indo em direção ao esôfago. Isso acontece mesmo se a pessoa estiver numa posição não ortostática, né, se ela não estiver ereta, se ela estiver de ponta cabeça, por exemplo, esses músculos continuarão atuando e, consequentemente, mesmo contra a gravidade, esse músculo conseguiria empurrar o esôfago para o estômago, né? Imaginando a pessoa de ponta cabeça plantando bananeira, esse bolo alimentar ainda assim seria conduzido corretamente para o estômago. Claro que quanto mais líquido, quanto mais pastoso o líquido for esse alimento, mais difícil de se realizar isso, né? Só dando um exemplo da eficiência desse mecanismo, embora, né, não seja saudável não estar em posição ortostática durante o processo digestório, né? E aqui uma radiografia mostrando realmente esse processo, né, de transporte por movimentos peristálticos do bolo alimentar pelo esôfago indo em direção ao estômago. Bem, então esse bolo alimentar quimo chegou agora até o estômago e aqui a gente volta a ter a digestão e, no caso, justamente os dois tipos de digestão que existem, mecânica e química, são realizadas no estômago. O estômago é um órgão que tem esse formato, é um formato de bolsa, ele tem algumas regiões específicas, regiões anatômicas conhecidas como o ápice dele é chamado de fundo, toda essa maior porção aqui é chamada de corpo, e a região oposta ao fundo é a região pilórica, onde nós temos mais uma válvula aqui, que é o famoso piloro. Este é um órgão também que tem bastante tecido muscular, tem vários tipos de músculos, longitudinal, circular, oblíquo. Isso para garantir que a gente tenha uma efetiva movimentação, uma efetiva motilidade deste órgão. O estômago, então, quando ele recebe o bolo alimentar, ele se movimenta e movimenta bastante. Por quê? Porque é justamente esta movimentação que vai permitir a ocorrência de uma nova digestão mecânica. É óbvio que a gente não vai ter uma digestão mecânica semelhante à mastigação, onde lá a gente tem movimentos muito mais fortes, né? Músculo mais forte, direcionado, é um controle voluntário. Aqui o mecanismo de controle dessa musculatura é involuntário, mas dado o fato que tem músculo em vários tipos de músculo aqui, a gente consegue, então, movimentar esse estômago em vários sentidos e, com isso, termos
uma diminuição, mais uma vez, né, uma diminuição física das partículas alimentares que chegaram até aqui. Então, resumindo, essa digestão mecânica, ela ocorre por movimentos involuntários, que também são chamados de movimentos peristálticos, embora não servem para conduzir o alimento, esses movimentos aqui, eles servem realmente para realizar uma digestão mecânica. Ao mesmo tempo, nós também temos uma digestão química ocorrendo no estômago, uma digestão enzimática, em que nós temos, então, a presença de enzimas. E estas substâncias, essas enzimas, né, que estão presentes aqui no estômago, elas estão presentes juntos a uma solução chamada suco gástrico. Lá na boca era saliva, aqui no estômago é o suco gástrico. E quando a gente observa com mais detalhes o tecido do estômago, a gente pode observar que ele é constituído por uma submucosa e uma camada mais superficial, que é a mucosa, onde nós observamos estruturas que lembram vilosidades, né, formado por vários tipos de células. Essas estruturas são glândulas, né, são as glândulas gástricas, as quais são formadas por células mucosa, células parietal, principal, e formam ductos aqui, canais. Então, justamente por onde são secretados os produtos dessas células e que são então liberados aqui para a superfície desse tecido. Suco gástrico, as enzimas digestórias. Então esse é um ducto mostrando que essa é uma glândula exócrina. Bem, nesta digestão química então, realizada pelo suco gástrico, a gente encontra a presença principal desse tipo de enzima aqui, que é uma protease, ou seja, uma enzima que digere proteínas. Ela é conhecida como pepsina e age na presença de um pH ácido. E quem garante esse pH ácido ao estômago é esta substância, o HCl, que é um ácido clorídrico bastante forte, né? Também é produzido aqui pela mucosa gástrica. Nós encontramos, além dessas duas substâncias no suco gástrico, também uma substância chamada fator intrínseco, bastante água, claro, como sempre, e um tipo específico de muco que é chamado de mucina. Essa mucina, ela é o muco que vai proteger aquelas células contra a ação corrosiva desse suco gástrico, contra a ação corrosiva de atividade de protease, principalmente desta enzima aqui, né? Essa enzima, ela digere qualquer tipo de proteína que estiver presente ali no estômago. Então, se nós fizermos um movimento de mastigação, ou pensarmos em um alimento, ou ficarmos muito tempo sem nos alimentarmos, inevitavelmente esse suco gástrico ele é liberado em uma certa quantidade e em não tendo alimento ali, ou quando a gente fica mascando o chiclete por muito tempo sem ter o alimento, essa enzima então começa a agir no próprio estômago, né, podendo causar inflamação, causar a famosa gastrite. Mas temos esse muco aqui para nos protegermos. Então, nesse processo aqui de digestão gástrica, essa pepsina ela faz a digestão das proteínas, mas na verdade é uma pré-digestão das proteínas. Ela inicia a digestão das proteínas, mas não termina. Algo semelhante ao que eu mostrei para você aqui no início, né, deste vídeo, em que eu falei que a pitialina ela inicia a digestão do amido. No estômago, nós também temos já a possibilidade de absorver algumas substâncias, como, por exemplo, o álcool etílico, medicamentos, drogas, ácidos graxos, que são um tipo pequeno de gordura, né, ácidos graxos de cadeia média e curta, e como dito anteriormente, o pH ótimo durante esse processo digestório no estômago é de 1 a 2, é um pH ácido, quanto? De 1 a 2. Quem garante essa redução do pH é o HCl. Então, quando nós não estamos realizando digestão, quando não há alimento ali no estômago, o pH não necessariamente permanece com um valor tão baixo assim. E uma última ressalva aqui nesse contexto do metabolismo digestório do estômago é o fator intrínseco. Esse fator intrínseco é uma substância produzida pelo estômago e necessária para nós conseguirmos absorver a vitamina B12.
Então, se nós tivermos algum problema em produzir esse fator intrínseco, a gente acaba não absorvendo vitamina B12 na quantidade necessária, e ela é uma vitamina necessária para várias funções, dentre elas a maturação dos eritrócitos. Então, se nós não tivermos vitamina B12 sendo absorvida, nós podemos ter um tipo específico de anemia, que é chamada de anemia perniciosa. Isso é o que acontece de maneira relativamente comum em pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica de remoção de parte do estômago para, por exemplo, perder peso. Então, são pessoas que vão ter menos estômago, vão produzir menos fator intrínseco, vão absorver menos vitamina B12 e seguramente iriam ter, então, uma anemia perniciosa. Então, nesses casos, é necessário que esse indivíduo, que esse paciente faça a administração por injeções ou via oral de vitamina B12, né, por quase que sempre aí pelo resto da vida dele. Aqui um resumo das secreções que são produzidas por esses vários tipos de células que formam as glândulas gástricas, as células que estão presentes na região do fundo e as células presentes na região do piloro, também chamado de antro gástrico. Temos aqui as células parietais, principais, caliciformes, células semelhantes às enterocromafins e células D do fundo, que produzem respectivamente ácido clorídrico, fator intrínseco, pepsinogênio, que é o precursor da pepsina, muco, histamina, serotonina e somatostatina. Vou dar um destaque para essa histamina, que ela é necessária de ser produzida para que a gente tenha a secreção do ácido clorídrico. Então, se porventura nós não tivermos histamina, a produção e secreção do ácido clorídrico ela fica comprometida. Então, se o indivíduo fizer o uso de um antihistamínico, como é comumente encontrado em antialérgicos, né, e isso for consumido aí durante uma refeição, no início de uma refeição, certamente ele vai diminuir a produção do seu ácido clorídrico e presente, né, do suco que está presente no suco gástrico, e isso tem um potencial de prejudicar o processo digestório dele, quando é uma administração oral, por exemplo, né, claro. E no piloro, o antro, a gente tem as células, então, G, principais caliciformes e D, produzindo, respectivamente, gastrina, pepsinogênio, muco e somatostatina. Vou comentar no final desse vídeo sobre alguns desses hormônios. Então, foi feita a digestão das proteínas, o início da digestão dos carboidratos, do amido lá na boca, o início da digestão das proteínas no estômago, e no estômago também só ocorre isso. Aí seguimos então com esse bolo alimentar para o intestino delgado, o qual é o primeiro dos dois intestinos que participam do processo digestório, conectado diretamente ao nosso estômago. Nós temos a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Depois do duodeno nós temos o jejuno, e depois do jejuno nós temos o íleo. Então são essas porções aqui, né? O duodeno, jejuno e o finalzinho o íleo. O que nós temos então aqui no intestino delgado? É o principal órgão do processo digestório. Por quê? Porque ele realiza a maior parte da digestão. Em outras palavras, ele digere a maior parte dos tipos de nutrientes que nós temos. Ele digere carboidrato, proteínas, peptídeos, lipídios, enfim. E além disso, além de realizar a maior parte da digestão, ele ainda é capaz de absorver esses nutrientes. Então, para que isso tudo aconteça, nesse intestino delgado, nós vamos encontrar uma grande quantidade de diferentes tipos de enzimas. E isso ocorre, então, graças à presença, né, à secreção neste intestino delgado de enzimas que estão presentes na secreção pancreática, na bile e na secreção entérica. Na verdade, a gente precisa de substâncias presentes nessas secreções, né? Vale lembrar que a bile não tem enzimas. Daqui a pouco eu comento sobre ela. Então, aqui nesse momento, eu já tenho um bolo alimentar que deixo de chamá-lo de quimo e passo a chamá-lo de quilo, simplesmente como você preferir, genericamente, né, bolo alimentar, o qual sofre uma tremenda digestão química e é conduzido
ao longo desse tubo, que é o nosso intestino delgado, também através de movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos. E aqui o pH já sobe. O pH ótimo de digestão no intestino delgado não é mais 2 como no estômago, é 8. Só que o bolo alimentar que está chegando do estômago, ele chega ácido. Ele chega com a sua superfície com um valor de pH próximo a 2. Né? Então o intestino precisa aumentar esse pH para poder ter a realização dessa digestão química. Né? Isso ocorre já logo no primeiro órgão do intestino delgado, do duodeno. Toda essa digestão que acontece no intestino delgado, então, ela acontece no duodeno. De novo, aqui a gente vai ter a ação dos sucos entérico, ou seja, intestinal, do próprio duodeno, produzido pelo próprio duodeno, e a ação do suco pancreático, em que nesses dois sucos, nessas duas soluções aqui enzimáticas, a gente vai encontrar enzimas que vão ser responsáveis pela digestão de tudo: carboidratos, proteínas, peptídeos, lipídios e ácidos nucleicos também. Feita toda essa digestão no duodeno, então agora a gente vai ter a próxima etapa, que é a absorção. Então chegou nesse momento, tudo que tinha para ser digerido, todos os tipos de nutrientes já foram digeridos. Agora já estamos com eles no seu tamanho menor possível, tamanho molecular, então somos capazes agora de absorver esses nutrientes. E essa absorção é feita no intestino delgado nas porções intermediária, jejuno, e porção final, íleo. E essa absorção ela conta com a presença de um grande número de dobras de tecido, de tecido chamadas vilosidades, e de dobras na membrana das células dessas vilosidades, que são as microvilosidades, as quais aumentam a área de superfície e, consequentemente, aumentam a área de absorção desses nutrientes. Esses nutrientes podem ser absorvidos por transporte passivo ou por transporte ativo, dependendo do tipo de nutriente. Então, aqui uma representação desse processo, os nutrientes estão aqui já no jejuno, por exemplo, e que é parte aí do nosso intestino delgado, que é um órgão tubular. Quando nós observamos com detalhes essa superfície aqui do jejuno, nós identificamos essas vilosidades, que são dobras aqui do tecido superficial, desse epitélio aqui entérico. Vilosidades ou vilos são sinônimos. Quando nós observamos isso com mais detalhes ainda, nós conseguimos identificar que nestes vilos, nessas vilosidades, a gente tem na superfície dessas vilosidades microvilosidades, que estão sendo mostradas aqui à direita nessa imagem. Internamente a esses vilos nós temos capilares sanguíneos, capilares arteriais, venosos e inclusive vasos linfáticos. Se for gordura, a gordura é absorvida, ela atravessa essa parede celular e entra na linfa, no sistema linfático. Se for qualquer outro tipo de nutriente, é absorvido atravessando aqui a parede e entrando na circulação sanguínea. Okay? Passando então do intestino delgado, nós chegamos ao intestino grosso. Então veja, já digerimos, já absorvemos, agora tem mais um detalhe para acontecer aqui que também é extremamente importante. E esses processos que ocorrem na sequência, ocorrem no intestino grosso, um órgão que está justamente após o intestino delgado, faz contato direto com ele. Aqui, então, nesta região, nós teríamos o finalzinho do íleo, entrando em contato, mantendo um contato direto aqui, constante com o intestino grosso, onde nós temos o início aqui, que é o ceco, o apêndice vermiforme aqui para baixo, e aí o cólon. Cólon ascendente, transverso e descendente, porque é justamente esse o caminho agora que todo esse material vai percorrer. E aí o cólon sigmoide, o reto e o ânus.
Na verdade, tudo isso ainda está conectado a um outro tecido, a um outro órgão, que é o mesentério, que é essa estrutura, essa membrana, que é esse tecido fino, né, amarelado. E nesse intestino grosso, então, nós temos a realização de uma função muito importante, que é esta aqui, ó. Embora nós já tenhamos feito digestão e absorção dos nutrientes, aqui no intestino grosso é onde a gente realiza a maior parte da absorção de água. Aqui ainda existe absorção, só que é absorção de água, vitaminas e sais minerais. E conforme nós vamos absorvendo essa água, todo esse material vai ficando mais seco e vai tomando forma e consistência do bolo fecal, das fezes. Então, agora nós já realizamos digestão e absorção, e o que passou por aqui, né, são rejeitos, são sobras, materiais que não foram digeridos, não foram, enfim, absorvidos, serão eliminados na forma de fezes. Para facilitar o trânsito nessa passagem desse bolo fecal pelo intestino grosso, que nós chamamos de motilidade entérica, nós temos a presença ao longo desse intestino grosso de várias glândulas de mucosa, para secretar muco de novo, para lubrificar essas fezes e facilitar a sua passagem por aqui. Vale lembrar que aqui também no intestino grosso nós temos a microbiota intestinal. O que é isso? É uma quantidade imensa, absurdamente alta de bactérias, muitas bactérias, de muitos tipos diferentes, que estão ali para, numa condição normal, saudável, para nos auxiliar. Elas são preventivas, são bactérias que dissolvem restos alimentícios não assimiláveis, contribuem para o movimento intestinal e ainda nos protegem contra a ação de outras bactérias patogênicas. E mais, são capazes essas bactérias de secretar substâncias que são benéficas ao nosso sistema imunológico. Então, por isso que muitas vezes tem pessoas que fazem o consumo de probióticos, né, de bactérias encapsuladas, para controlar, para regular melhor a quantidade e diversidade dessas bactérias no nosso intestino, que isso realmente contribui positivamente para a saúde do próprio intestino grosso e do organismo como um todo, do sistema imunológico. Bem, feito todo esse processo, né, de digestão, absorção e defecação, não falei da defecação na verdade, mas de produção, né, do bolo fecal, esse intestino agora então grosso produziu esse bolo fecal, à medida que foi absorvendo água, né, então essa água que a gente absorve, toda a água que a gente consome, toda não, perdão, a maior parte da água que a gente consome é esta água aqui que está, né, em meio a esse bolo fecal, ela é absorvida, então as fezes são formadas e depois, durante o processo de defecação, esse material todo é eliminado. Mas é importante eu ressaltar aqui um segundo tópico da nossa aula, que é a participação das glândulas anexas, aqueles órgãos que agem de maneira indireta no processo digestório, que são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Pois bem, o pâncreas, ele tem um órgão, ele é um órgão que tem um formato como este aqui, né? Ele é uma estrutura formada por várias células, dentre elas as células chamadas de ilhotas de Langerhans, onde a gente tem a produção de insulina, beta-glucagon, hormônios que controlam a taxa de açúcar do sangue, né, a glicemia, e nós temos também células que produzem enzimas digestórias, células que vão produzir enzimas, as quais serão liberadas, farão parte de uma solução chamada suco pancreático, como nós vimos agora há pouco, o qual vai ser conduzido por todo esse pâncreas aqui, ó, pelo ducto pancreático, que vai se comunicar diretamente com o primeiro órgão do intestino delgado, que é o nosso duodeno. Este duodeno, que está sendo mostrado aqui para você, também recebe secreção deste ducto colédoco, o qual transporta aqui a secreção vindo da vesícula biliar e diretamente do fígado, né? Os ductos hepáticos aqui em cima, o ducto cístico, que é o ducto da vesícula biliar, todos eles se transformam nesse ducto colédoco,
trazendo material aqui para o duodeno. Material do fígado, né, secreção do fígado e secreção principalmente da vesícula biliar. Bem, então o que o pâncreas fornece para o duodeno? O suco pancreático, que contém principalmente enzimas. Contém água, como sempre, contém enzimas e grande quantidade de bicarbonato, principalmente bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o material que está chegando ali ao duodeno está vindo do estômago, que é ácido, e que para o duodeno agir, ele precisa de um pH 8. Quem que aumenta, quem que alcaliniza esse pH? É o bicarbonato fornecido pelo pâncreas. E aí, então, todas essas enzimas conseguem agir. As amilases digerem o amido em maltose, lipases digerem os lipídios, né, os triglicerídeos, ou triacilgliceróis em glicerol e álcool, nucleases digerem ácidos nucleicos em nucleotídeos, e tripsina e quimitripsina digerem polipeptídeos, são pequenas proteínas, em oligopeptídeos. Então, aquela digestão de carboidrato e proteína que se iniciou lá na boca e no estômago, respectivamente, terminam essa digestão no duodeno com a ação também, né, das enzimas do pâncreas, além das enzimas do próprio duodeno que complementam essa atividade. E o fígado? O fígado ele é um órgão bastante vascularizado, ele recebe sangue arterial através da artéria hepática, que é uma artéria, que é uma ramificação da aorta, transporta sangue, circula sangue venoso também através de veias que desembocam esse sangue na veia cava, e está aqui, muito próximo, né, conectado, melhor dizendo, com a vesícula biliar, que é uma bolsa, um órgão pequeno, sacular aqui, que tem a função simplesmente de armazenar toda a bile que é produzida pelo fígado. E mais, e aí tem aqui, né, o ducto biliar. E mais, este fígado ainda é capaz de realizar uma circulação porta-hepática. Está aqui a veia porta-hepática. O que significa isso? Eu vou te explicar já. Esse fígado produz a bile, uma substância que tem colesterol, sais biliares, bilirrubina, que age, que serve para emulsionar ou emulsificar gorduras, desmanchar essas gorduras, para que as lipases do duodeno e do pâncreas tenham mais facilidade em digerir os lipídios. Tá? Então, essa é a função da bile. O fígado produz, secreta isso na vesícula, a vesícula vai armazenando, acumulando. Quando o indivíduo faz uma refeição e que tem ali gordura, essa bile então é secretada em maior quantidade. Além disso, o fígado faz muitas outras funções, né? Muitas funções. Ele é capaz de absorver glicose do sangue, armazenar essa glicose na forma de glicogênio, controlando a glicemia, produz diversas proteínas que são presentes no plasma, metaboliza álcool e outras substâncias tóxicas, recicla hemácias, transformando o pigmento hemoglobina em bilirrubina, a qual vai fazer parte da bile, e muitas outras funções, né? Bem, aqui eu te mostro o que é a circulação porta. Então, nós temos o fígado aqui em cima e aqui embaixo o intestino. O fígado consegue se comunicar diretamente com o intestino através não só se conecta com principalmente o duodeno, né, a parte inicial do intestino delgado, não só através do ducto colérico, mas através de veia. Tem a veia porta hepática que recebe substâncias aqui do intestino e que traz de volta ao fígado. Então, a gente tem essa comunicação entre fígado e intestino, onde a gente tem uma comunicação química, né, um transporte de várias substâncias aqui entre fígado e intestino, como, por exemplo, reciclagem de bilirrubinogênio, tá? E bilirrubina. Mas eu não vou entrar nesse detalhe neste vídeo. Aqui um quadro que ilustra de forma resumida algumas das funções do fígado, o papel dele na detoxificação do sangue, no metabolismo de carboidratos, de lipídios, de síntese de proteínas e de secreção da bile. E com relação à vesícula biliar, nós temos o seguinte: a vesícula, como eu já disse, ela armazena a bile, né, que é produzida pelo fígado. E muitas vezes
o indivíduo acaba tendo um metabolismo errado dessa bile, em que a gente acaba tendo a calcificação desses sais biliares dentro da vesícula, ainda formando cálculos, os famosos cálculos biliares, os quais se tornam cristalizados, e aqui é uma radiografia mostrando isso, e aqui à direita, realmente esses cálculos, que lembram pedras, né, e grandes, ó, uma moeda aqui para comparar o tamanho. Então aqui a vesícula, né, foi retirada, e então mostrando que dentro dela estava repleta desses cálculos aqui biliares, né? Nesses casos em que a gente tem a remoção dessa vesícula biliar, o indivíduo tem que ter uma restrição alimentar, né? Ele fica dependente apenas daquela quantidade pequena de bile que o fígado produz de pouco em pouco. Então ele tem que ter uma restrição alimentar de gordura, ele tem que maneirar, né, no consumo de gordura. Muito bem, então chegamos aqui ao nosso terceiro e último tópico da fisiologia digestória. Então aqui eu vou falar para vocês sobre os reguladores, né, dessa estimulação toda que nós temos, né, em termos nervosos e endócrinos, do processo digestório. Então, basicamente nós temos aqui dois mecanismos diferentes, um que é um mecanismo neural, nervoso, e um outro mecanismo que é um mecanismo endócrino. Então, impulsos nervosos e hormônios são produzidos, são conduzidos e secretados, respectivamente, em alguns órgãos aqui do nosso sistema digestório, controlando o funcionamento de alguns órgãos específicos. Então, o primeiro exemplo que eu trago são os mecanismos neurais. Então, existe um sistema nervoso no intestino, né, um sistema nervoso entérico, que funciona de uma maneira muito simples. Existe a presença de um bolo alimentar em um determinado órgão, como, por exemplo, no estômago, intestino, né, também, e a própria presença desse bolo alimentar ela é detectada por receptores nervosos. E isso gera um estímulo de resposta, por exemplo, aumentando a secreção de substâncias nesse órgão, como também aumentando a movimentação, a motilidade desse órgão. Então, em linhas gerais, é isso que nós temos aqui. Então, por exemplo, a presença de um bolo alimentar, um quimo ácido, e não só a presença dele, mas a ocupação dele no órgão, distendendo o órgão, né, a distensão do lúmen no intestino, ativa células nervosas, receptores da mucosa intestinal, que causam um estímulo para a musculatura associada a esse órgão e também das glândulas desse órgão. Então esse órgão começa a se movimentar e a secretar, produzir e secretar suas enzimas digestórias, né? Uma outra possibilidade, então, além deste mecanismo nervoso, né, que nós temos, é o mecanismo hormonal. Aqui existem muitos hormônios que agem em diferentes órgãos. Eu vou destacar três principais aqui para vocês, tá? Então, começando com a gastrina, ó, tem a ver com o tecido gástrico, com o estômago, né? Pois bem, então a gastrina, ela é produzida pelo estômago, e os estímulos para a sua liberação são dois principais. A própria distensão, né, o aumento do volume do órgão, do estômago, mais precisamente daquela região do antro, a região do piloro, após uma refeição. Então, o indivíduo está fazendo uma refeição, o bolo alimentar chegou até o estômago, distendeu o estômago, isso é um estímulo para o próprio estômago produzir e secretar a gastrina. Ou ainda, o simples ato de pensar num alimento gera estímulos nervosos que são conduzidos pelo nervo vago, que está associado com o hipotálamo, que é o nosso centro nervoso de fome, saciedade, apetite. Então, isso também o simples fato de pensar no alimento causa a secreção de gastrina. E essa gastrina, então, ao ser liberada pelo estômago, estimula as próprias secreções do estômago, como estimula o estômago a produzir o suco gástrico.
estimula o estômago a se movimentar mais, né? E quando que ocorre uma inibição dessa liberação? Quando o pH já está ácido. Então, se isso aqui acontece, se o estômago libera suas secreções de suco gástrico, que tem ácido clorídrico e reduz o pH do estômago, esse pH baixo, então, é um sinal para a gastrina que ela já cumpriu com o papel dela, ela é inibida na sua liberação. Um outro exemplo é a secretina, a qual agora já é secretada pelo duodeno, só que age como um hormônio endócrino, é secretado na circulação sanguínea. Ela não vai agir no próprio órgão, né? Ela é secretada no sangue e ela vai ser secretada quando o duodeno estiver com pH baixo. Quando que o pH tem acidez? Quando o bolo alimentar deixou o estômago e chegou até o duodeno. Por que ela é secretada nessas situações? Porque ela é liberada no sangue, vai até o pâncreas e estimula o pâncreas a ele liberar para o duodeno água e bicarbonato. E esse bicarbonato vai, como se eu tivesse um X aqui, né? Vai eliminar essa acidez, vai elevar o valor de pH, okay? Propiciando, então, um ambiente adequado aí para a ação das enzimas entéricas, né? As enzimas digestórias do próprio duodeno. E o terceiro e último, a colicistocinina, também conhecida como CCK, também é produzida pelo duodeno, tem a sua produção estimulada, produção e liberação estimulada pela presença de ácidos graxos e aminoácidos, resultantes da digestão de gordura e proteína. Então, se está tendo digestão ali no duodeno, a gente secreta, o próprio duodeno secreta esse hormônio, colicistocinina, e o que ele faz? Ele também é secretado na circulação sanguínea, também vai até o pâncreas e estimular o pâncreas a secretar o seu suco pancreático, a secretar as suas enzimas. Falou, mas como que aqui já estava tendo, então, ação de enzimas? As enzimas produzidas pelo próprio duodeno, pelo próprio suco entérico. Só que aí o duodeno pede uma ajuda, né, para o pâncreas. Olha, pâncreas, entrega aqui para a gente também as suas enzimas, um pouquinho de bicarbonato, água, né, esse processo digestório acaba sendo mais eficiente. Além disso, a colicistocinina também estimula a vesícula biliar a contrair e secretar o seu conteúdo, que a gente já viu, né, em slides anteriores, que é a bile. Estimula a movimentação, motilidade de cólon e reto e também a própria motilidade do estômago. Então, faz o circuito funcionar, né? Chama o alimento do estômago, para o estômago mandar o alimento para o duodeno e estimula os órgãos a posterior para que esse alimento, então, possa também sair do duodeno e ir para os órgãos seguintes. E aqui um quadro que eu trouxe aqui para vocês para ilustrar uma diversidade um pouco maior de hormônios. Eu citei só os principais, gastrina, secretina e colicistocinina, mas nós temos outros fazendo diversos efeitos, né, em outros órgãos, em outras porções desse nosso sistema digestório também. Okay? E aqui um resumo com um quadro em função, um resumo das enzimas, né, em função de onde nós encontramos as enzimas digestórias, quem são essas enzimas, o pH ótimo de atividade de cada uma delas, quais são os nutrientes que essas enzimas digerem e quais são os nutrientes que são obtidos após esta digestão, né? E isso aqui também pode ser visto de uma forma diferente através desse outro quadro, dessa tabela, no caso, nós temos números aqui, em que a gente tem valores já mais precisos, né, de pH ideal da ação dessas enzimas em cada um dos seus órgãos, em cada uma das suas soluções, e, de novo, a matéria-prima e o produto obtido com a digestão desses nutrientes. Okay? Bem, então era isso, eu espero que você tenha gostado. Te encontro no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.